Meus amigos, eu vou à Cidade Bela. Cidade Bela, para quem conhece, é a cidade do Carmo, onde a padroeira é Nossa Senhora do Carmo. Recebi denúncia do Carmo que é de deixar a pessoa com convulsão. O prefeito do Carmo, que era vice, o prefeito morreu, assumiu a prefeitura, se reelegeu, César Ladeira. César Ladeira, eu quero lhe falar, prefeito, ou Vossa Excelência anda na linha, ou é bem provável que Vossa Excelência termine igual a esses prefeitos dessa matéria de uma emissora da Globo do Espírito Santo. Bota no ar, Luiz Inácio. A prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta, foi presa na casa dela ontem à noite numa operação do Ministério Público batizada de Rubi. Ela foi presa em flagrante por estar com uma mala, uma quantia de R$30 mil dentro de casa. A suspeita é que seja dinheiro de propina. A prefeita foi levada para a delegacia de Itapemirim. Além dela, outras 6 pessoas foram detidas nessa operação montada para desarticular uma quadrilha suspeita de desviar dinheiro do povo nas cidades de Jaguaré, Presidente Kennedy, Marataízes e Piúma. O Ministério Público convocou uma entrevista hoje cedo para dar detalhes dessa situação. Quem acompanhou essa entrevista está aqui posicionado, é o André Falcão, que vai explicar para a gente esses indícios de corrupção na administração pública. Queremos muito saber o que os promotores contaram nessa entrevista, Falcão. Diga aí. Minha gente, moradores do Carmo, eu estou aqui com um contrato aonde o município do Carmo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz um contrato com a empresa Limpeza Urbana e Serviços Limitada ME. Essa empresa que é do Espírito Santo é a mesma dessa operação aí, né? É a mesma dessa operação. Limpeza Urbana, Serviços Limitada ME. Prefeito, César Ladeira, um conselho de trouxa, revoga esse contrato. Até porque, prefeito, abre outro papel. O maquinário que você aluga, com os 3 milhões e pouco que você já empenhou para esse ano, você compra a máquina e faz com a própria mão de obra do Carmo. Um caminhão carroceria 3,5 tipo toco, um veículo tipo furgão, um caminhão, uma retroescavadeira, uma caminhonete, um veículo de passeio, uma roçadeira. 2 caminhões, coletador, compactador. Faz as contas, prefeito. Tirando o equipamento, mais a mão de obra, com 3 milhões, que está empenhado para esse ano. César Ladeira, pelo amor de Deus. Carmo é uma cidade pequena. Carmo é uma cidade pequena. Aí você deve estar pensando assim, Serginho, mas coitadinho do prefeito. Prefeito, inclusive, que já teve os bens bloqueados por causa de farra de licitação no Carnaval, em 2017. Tô falando que o prefeito do Carmo é ladeira abaixo. Pode dar a mão com o Fabrício Baião, ficar lá em Jamapará para facilitar para o MP. Mas é pior do que vocês imaginam. Vejam quanto, vamos ao outro quadro. Vejam quanto que o César Ladeira empenhou para essa empresa em 2018. Gente, eu estou falando da cidade do Carmo. R$2.805.193,33. Aí você deve estar pensando assim, Jesus de Nazaré, o que é isso? E eu vou dizer para vocês. Lá no Espírito Santo, essa mesma empresa é acusada pelo Ministério Público. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Isso é que o Carmo paga na limpeza urbana. Aí vem 2018, 19. Passa aqui, Luiz Inácio.
R$3.554.790. Ô César Ladeira! Prefeito! A prefeitura aí tá rasgando dinheiro? O Carmo deve estar uma maravilha, saúde deve estar um tiro, as estradas do interior devem estar tudo funcionando, educação aí deve estar dando até tablet para as crianças, porque nem o meu VG me mandou o meu tablet aí do Carmo. Prefeito, vamos ter zelo com a administração pública, só que o pior vocês vão ver agora. Nossa equipe fez uma comparação, cadê a dita aquela que você baixou, Luiz Inácio? A nossa equipe fez uma comparação com o de Teresópolis. Veja em proporção, Carmo tem 18 mil habitantes, Teresópolis tem 180. Área territorial do Carmo em quilômetro quadrado, 306, Teresópolis 773. O valor do contrato do Carmo, 6.155.000 de Teresópolis, 6.560.000. Olha, eu quero fazer um apelo à procuradora, à promotora do Carmo, que eu falei inclusive aqui com ela, que ela estava aqui em Teresópolis acumulando, né? Para poder levantar, doutora, esse contrato aqui, ó. O Carmo tem um contrato de 6.155.000, Teresópolis 6.560. Mas olha o tamanho de uma cidade para outra. Carmo não tem vereador, não? Deixa eu falar com os vereadores do Carmo aqui. Vocês me tiram uma dúvida. Olha aqui pro estrábico. Olha aqui pros meus olhos. Meus olhos 43, meu olhar. Tem alguma coisa estranha aí na Câmara, não tem não? Tem algum parente nomeado na prefeitura? Vocês não podem investigar o prefeito? Porque isso daí é da CPI. Isso daí é da CPI. 3.560.000 pro Carmo é água pra vovó beber e morrer entalada. Então eu quero fazer um apelo ao Ministério Público, ao grupo de combate ao crime organizado, investigue esse contrato, que no mínimo, como diz Freud, nem Freud explica. Prefeito, pega um carro, encontra com Fabrício Baião na ponte de Jamapará e facilita quando o carro da Civil chegar.